Após Antístenes, como sucessor em sua, digamos, escola cínica, veio Diógenes, conhecido como Diógenes o Cão. Esse, o maior de todos os cínicos, porque Diógenes levou o cinismo de Antístenes às suas consequências mais extremas e de fato ficou associado como a figura central do cinismo. Aqui uma pintura mostrando o terrível Diógenes, sua lanterna, os tolos o julgando como um louco. Vejamos então quem foi Diógenes, o que ele fez e o que ele pensou. Se pode dizer que o cinismo tem as suas raízes na filosofia socrática. Foi desenvolvido primeiro por Antístenes como uma exasperação do modo de vida socrático e depois continua com Diógenes, que foi discípulo de Antístenes. Falam que, por prezar muito a sua liberdade, a sua autarquia, Antístenes não queria discípulos. Ele evitava discípulos. E supõe-se que poucos estariam realmente interessados em seguir uma filosofia tão extrema. Poucos realmente a seguiriam de fato e não apenas na aparência, já que Antístenes odiava o mundo das aparências humanas. Mas foi até ele Diógenes, e estava determinado a tornar-se um discípulo de Antístenes. Ficou admirado com a figura dele, com seu grande autodomínio, com a sua grande liberdade, e quis adotar o mesmo modo de vida, seguir Antístenes. Porém, Antístenes não queria discípulos, e numa ocasião chegou a ameaçar Diógenes com seu cajado. O cínico Antístenes andava com um velho manto rasgado, com uma sacola, um bornel, e um cajado. Essa era a sua aparência. Alguém que visse pensaria que era um mendigo, um andejo, alguma coisa assim. Ameaçou Diógenes, pancada, falou: "Afasta-te de mim, não quero discípulos." Diógenes, ao ver o bastão ameaçando-o, mostrou a cabeça a Antístenes e falou: "Pode bater. Quer me bater? Bata. Mas eu te garanto que não existe madeira tão dura que me impeça de aprender algo de ti. Não é com um bastão que você vai me expulsar. O que você tem a ensinar, eu considero de muito valor, então eu quero que você me ensine." Após isso, Antístenes se convenceu e aceitou Diógenes como seu discípulo. Diógenes, que ficou conhecido como o Cão, tornou-se o principal filósofo cínico. Ele viveu na mesma época de Alexandre o Grande, era mais velho que ele, e contam que ambos morreram no mesmo dia. Alexandre morreu muito jovem, com 32 anos, e Diógenes já era um homem velho. Existem histórias que relacionam esses dois indivíduos, porque eles representam dois extremos. Alexandre, o homem que tem tudo; Diógenes, o homem que não quer nada. Uma anedota que se conta acerca de Diógenes, e que, por sua personalidade, pelo que representa a filosofia cínica, é bem possível que seja verdadeira. Conta-se que ele andava, durante o dia, portando uma lanterna em sua mão. A lanterna, para iluminar a noite, usava durante o dia, e dizia: "Procuro o homem, procuro o homem." Aqui, as pessoas estupefatas, olhando Diógenes o Cão, com sua lanterna em plena luz, buscando o homem. Mas que homem? Não tem vários ali em seu entorno? Ora, ele não buscava o homem que aparece, mas o homem real, o homem honesto, como no título dessa pintura. Diógenes queria encontrar o homem verdadeiro, talvez a essência verdadeira do homem, debaixo de todas as máscaras, de toda a aparência, de toda a ilusão criada e imposta. O homem real, esse eu procuro, dizia Diógenes. Ou seja, o modo como realmente o homem deve ser, como ele deve viver. E o que ele via diante de si em Atenas, maior cidade da Grécia,
não era, de modo algum, o homem real. Diógenes havia recusado tudo. Recusava todo o conforto, a riqueza, as posses. Ele não tinha nada, não tinha sequer uma casa. Comia o que encontrava. Quem o via dizia que era um infeliz, porque os gregos tradicionais, assim como as pessoas de outras épocas, consideravam que o ser humano deve viver de modo civilizado, deve ter propriedades, deve participar da política, deve educar-se, deve ter aspirações. E tudo isso Diógenes rejeita e diz: cadê o homem? Onde ele está? Não o encontro, não o vejo em parte alguma. Diógenes acreditava que muitas coisas que as pessoas consideram essenciais, coisas que julgam fundamentais para a felicidade, são, na realidade, totalmente desnecessárias. São ilusões, é um desejo vão, sem sentido. E em certos aspectos ele ia até além de Antístenes, porque o que ele considera inútil não é simplesmente a riqueza, a fama, as posses, mas até certos aspectos da filosofia. Por exemplo, Diógenes considerava inútil estudar matemática, física, astronomia, música e as partes teóricas da filosofia. Dizia: ora, para que você, por exemplo, aqui, Platão, por que você quer estudar matemática, quer conhecer música? Qual é o fim disso? Tudo isso é inútil, pensava Diógenes. O que se deve estudar, o que se deve compreender, é de que maneira viver, qual é a melhor vida possível. Diógenes é apresentado por vezes como rival de Platão. Haveria aqui uma discrepância de tempo, como ele poderia ser, de certo modo, contemporâneo de Alexandre e também de Platão. Supõe-se aqui que Platão já estaria velho, quando Diógenes teria tido contato com ele, e depois, na época de Alexandre, o próprio Diógenes é que já estaria muito idoso. Em todo caso, Platão aqui, representado opondo-se a Diógenes, mostra o outro lado da filosofia, a filosofia no sentido clássico, no sentido de amor ao saber. A filosofia para Diógenes é outra coisa, é viver puramente para a virtude e buscar a máxima independência possível. Uma independência que muitos diriam sobre-humana ou, em certos aspectos, sub-humana. Daí o nome cinismo, a vida de um cão. Em algumas anedotas, Diógenes aparece criticando pessoas que afinavam instrumentos musicais, falando assim: você se preocupa tanto com a afinação dessa lira, desse objeto inanimado, e nenhum tempo dedica à afinação da própria alma. Diógenes era radical em sua teoria ética. Para ele, só importa uma coisa. Para Diógenes, bastava a parte prática da filosofia. Bastava buscar a virtude, a excelência de caráter. Todo o resto seria inútil ou talvez até danoso. Você não deve dedicar muito tempo a tais coisas, porque essa tarefa única é muito difícil de ser alcançada. Tornar-se um homem bom é dificílimo. Então, o melhor é que você dedique todo o tempo apenas a isso. E Diógenes procurava ensinar essa sua doutrina aos outros, não apenas por suas palavras, por seus livros que ele escreveu, mas principalmente pela sua ação. Ele educava pelo exemplo. E, inclusive, chegava a dizer que os mestres de canto dão sempre um tom superior ao que é necessário. E, do mesmo modo, ele, na sua ética, agia de um modo mais extremo, porque, assim, os outros, olhando, chegariam ao tom certo. Diógenes dizia que os deuses concederam aos homens fáceis meios de vida, mas que, todavia, os esconderam da vista humana. Esse ocultar seria derivado da própria vaidade humana, do próprio desejo irrefletido e irrefreado, enquanto que, por natureza, ou conforme a disposição das coisas, aquilo que é preciso para viver é facilmente obtível. Diógenes queria revelar esses meios de vida,
e demonstrar que o ser humano tem sempre facilmente acessíveis as coisas de que necessita para ser feliz. A felicidade é uma coisa difícil ou é fácil de ser obtida? Um pensador como Aristóteles diria que é difícil. Para ele, só algumas pessoas têm a possibilidade de ser feliz. Seriam só os homens livres, gregos. Se você fosse pobre, por exemplo, você não teria a possibilidade de alcançar a felicidade perfeita. Se você fosse escravo, também estaria impossibilitado de ser feliz. Na concepção dele, que é uma concepção mais próxima da tradicional grega. Ele apenas a refina, a aprimora e coloca a virtude como o principal, a excelência, a areté. Porém, ela também necessita de outras coisas inferiores. A felicidade seria um conjunto de bens. Diógenes, assim como Antístenes, seu mestre, pensa que a felicidade não precisa de tanto. Você pode ser feliz mesmo nessas circunstâncias que os gregos e que nós também diríamos comumente que são circunstâncias ruins, mesmo na pobreza, mesmo na servidão, até na doença, eles pensariam é possível ser feliz. O que é necessário é muito pouco. A natureza concede facilmente aquilo que o homem precisa. O homem, entretanto, não conhecendo a natureza e não conhecendo a si mesmo, pensa que precisa de muitas coisas. Pensa que seus desejos são fundados em fatos. Ele ignora a realidade. Para ser feliz, portanto, o homem precisa conhecer a sua verdadeira natureza, sua physis própria, e viver segundo essa natureza. Ele tem que compreender o que realmente é um ser humano, o homem real e não aquele que foi criado ao longo da história, aquela invenção que Diógenes via. Se souber o que é o homem, saberá do que realmente precisa para obter a felicidade. Mas de que uma pessoa necessita para viver? Qual é o limite do desejo humano? Qual é o limite sensato do querer? Contam que um dia Diógenes estava caminhando na rua e viu um rato correr daqui para lá. E esse rato apenas se deslocava. Ele não buscava um local para dormir, ele não fugia de medo de outros animais e também não, aparentemente, desejava nada. Apenas andava de um lado para o outro. E Diógenes falou: é assim que deve ser o homem. É assim que é o homem, de fato, antes de tudo que ele criou. E é assim que eu quero ser. Podemos dizer que, para Diógenes, o modo de vida típico de um animal seria o modelo para a vida humana. A natureza humana não seria tão diferente daquela do rato que ele viu, ou dos cães que circulavam em Atenas ou Corinto. Esse era o modelo de vida, uma vida sem as metas, sem perseguir as coisas que a sociedade, que a política estabeleceu como importantes, como valiosas, como necessárias. Se deve ignorar tudo que a convenção humana coloca como objetivo. Se deve viver tal como aqueles animais. Diógenes não apenas fala essas coisas, mas ele segue à risca a sua doutrina. O cínico vive sem casa ou sem moradia fixa. Também não é preciso fonte de renda. Ele vivia da mendicância, basicamente. Só que na visão dele dizia que não estava pedindo, estava apenas buscando uma restituição, já que ele fazia um bem às pessoas com a sua filosofia, ainda que elas não percebessem. Então estava apenas buscando um pouco de retorno. O cínico então vive sem os confortos e os luxos oferecidos pelo progresso, pela civilização. Ele considera que tudo isso é desnecessário e é até danoso. Antístenes é considerado o primeiro cínico. Diógenes, porém, é tido como o ápice do cinismo. É o homem mais cínico que já viveu. Realizou plenamente esse ideal. Aqui uma estátua dele e um cão, que é o modelo de vida até para o homem.
Conta-se que Diógenes foi o primeiro a dobrar o manto pela necessidade de dormir nele, pois dormia em qualquer lugar, na rua, em templos, na grama, qualquer lugar que encontrasse. Os gregos vestiam, às vezes, túnicas, às vezes, mantos. Diógenes usava apenas uma roupa. Tem até uma história que conta que alguém uma vez vem pedir de volta a Diógenes uma roupa que lhe emprestou. E ele responde: se você me deu, a roupa é minha. E se me emprestou, eu estou usando. Ou seja, ele só tinha uma roupa. Algo semelhante ao que Sócrates fazia. Dizia-se que Sócrates usava a mesma roupa no inverno e no verão. Pelo menos Sócrates tinha uma casa. Ele andava descalço, só que se ele precisasse, ele poderia arrumar no mínimo um par de sandálias. O cínico nem isso tem. Diógenes levava uma cuia, na qual recolhia comidas, e servia-se indiferentemente de qualquer lugar para todos os usos, para comer, para dormir ou conversar. Dormia na ágora, às vezes, na praça da cidade. Ali mesmo comia. Aí, quando alguém o criticava, ele dizia: ora, eu senti fome na ágora, então ali eu comi. Ou seja, ele recusava as convenções. Isso, na visão de Diógenes, seria uma coisa artificial. Então ele está levando ao extremo também essa distinção entre physis e nomos, entre natureza e convenção. A convenção deve ser completamente ignorada ou até ridicularizada. O que importa é seguir a natureza. Nessa imagem aqui, aquela história que se atribui aos cínicos, ao ver o menino bebendo com as mãos, ele joga fora o seu copo, dizendo que a criança mostrou que sequer isso é preciso. Quando perguntavam-lhe onde morava, Diógenes apontava o templo de Zeus e a sala de procissões. Onde você mora, Diógenes? Ali, no templo de Zeus. Ou seja, vivia em locais públicos, porque não tinha uma residência. Conta-se que uma vez ele pediu uma casa para alguém. Diógenes era um estrangeiro em Atenas. Ele provinha da cidade de Sinope, e segundo uma tradição, o seu pai teria forjado moedas, ou então o próprio Diógenes teria forjado dinheiro, falsificado. Nomisma, o dinheiro, da raiz nomos, que é o costume, então ele teria, um jogo de palavras, subvertido os costumes de Sinope e sido expulso. Chegando em Atenas, sem nada, em um momento ele teria pedido que alguém lhe conseguisse uma casa. E aí, quando essa pessoa demorou muito, Diógenes arrumou um barril, um tonel, e começou a viver ali, num barril, na rua, dizendo que uma casa não é necessário. Então ele vivia nesse barril aqui, pintado belamente, cercado por cães que o simbolizam. E o principal é que ele não via essa sua condição como algo deplorável ou deprimente. Ele via como indiferente. Tanto faz eu morar num palácio ou no barril. Para mim não importa. Na verdade, é até melhor que eu more aqui nesse barril, porque assim eu não me enfraqueço com os luxos que teria num palácio. O barril onde Diógenes morava tornou-se um símbolo da vida cínica, um símbolo do pouco que é preciso para viver. Diógenes viveu 90 anos, segundo algumas versões até mais, perto dos 100. Não tinha casa, não tinha renda, não tinha nada. E ainda assim viveu, filosofou e é lembrado até hoje. Então, o homem precisa de tanto? Para Diógenes, o homem depende de muitas coisas. E quanto maior é a sua dependência, menor é a sua liberdade. Se você fala: ora, eu preciso de uma cama para dormir. Então, sem ter a cama, você fica sem dormir, você não faz nada durante o dia. Assim, você é dependente de uma cama, é escravo dela. Enquanto que aquele que fala: eu durmo no chão, se for preciso, como Diógenes, esse aí não é escravo de um móvel. Ou então alguém que hoje fala: eu não vivo sem meu celular. Ele diria que você é escravo desse equipamento. Você depende dele. Perdeu sua liberdade. O divino e o homem que se aproxima do divino é aquele que depende de menos. É aquele que se contenta com menos. Ele é autárquico. O modo de vida cínico é o mais livre de todos.
porque nele você precisa de menos coisas. Liberdade é necessitar do mínimo possível. A perfeita liberdade seria não precisar de nada. Sendo o homem um animal, ele precisa de algumas coisas. Porém, o homem racional sabe que ele precisa de pouco. Sabe que muito do que os outros dizem que ele precisa, na verdade, são coisas ilusórias, coisas fúteis e desnecessárias. Aquilo que é realmente necessário, como o alimento, a bebida, o abrigo mais simples possível, essas coisas são facilmente acessíveis. Então, o cínico não se ocupa e não se deixa escravizar na busca vã de coisas vãs. O Vidas e Doutrinas dos filósofos ilustres, de outro Diógenes, Diógenes Laércio, abunda em anedotas acerca de Diógenes, o cão, um grande número de ditos e feitos de Diógenes, vários deles curiosos, que é difícil saber se todos são reais, alguns não devem ser, mas todos que ilustram o que é o seu cinismo. O mais famoso desses episódios é talvez aquele em que Alexandre vem se encontrar com Diógenes. Alexandre, filho de Filipe II, aquele que havia conquistado a Grécia, e Alexandre viria a conquistar todo o mundo conhecido, ou quase todo, se tornou o grande rei da Pérsia, do Egito e também de grande parte da Grécia. Conta-se que uma vez Alexandre parou de frente a Diógenes, em seu barril. Viu lá Diógenes, tranquilo, chegou e falou: Diógenes, você é um homem admirável. Teria dito até em outra ocasião que se não fosse Alexandre, queria ser Diógenes. Peça-me o que quiseres, e eu te darei. Diógenes respondeu: Afasta-te um pouco, pois estás tapando o meu sol. Alexandre, que era o homem mais rico do mundo, podia dar a Diógenes o que ele quisesse. O problema é que Diógenes não queria nada. Ele só queria tomar sol, tranquilamente. Aqui é uma pintura muito interessante, que retrata Diógenes e Alexandre como cães. Ali, Alexandre, altivo, um cão de briga, usando uma coleira. Ou seja, o rei do mundo é preso ainda. Ele é controlado. Enquanto que Diógenes é um cão livre. E os outros em torno, estupefatos, ao ver que alguém recusou uma dádiva do homem mais poderoso do mundo, ou do cão mais poderoso. Alexandre tinha tudo, mas nada podia dar a Diógenes que esse já não possuísse, pois para ele a felicidade estava dentro e não fora do homem. O que você poderia fazer por mim, Alexandre, que a natureza já não fez, ou que eu mesmo, com a minha virtude, não posso alcançar? O que você pode me dar não são bens, então o que eu vou querer? Nada. Contam que uma vez Diógenes, enquanto viajava de navio, foi capturado por piratas e vendido como escravo. A Grécia era um país de escravos. Grande parte da população de Atenas, por exemplo, era de pessoas na condição de escravos. E, às vezes, eram pessoas que haviam caído nas mãos de criminosos. Então, Diógenes foi posto no mercado, colocado à venda, porém ainda assim manteve o seu cinismo de sempre. Vendo um homem rico, um coríntio, passando, Diógenes falou: Vende-me aquele homem, ele precisa de um senhor. Ou seja, estava sendo vendido não na condição de escravo, mas na condição de senhor. Vou mandar naquele cara. E isso é o melhor para ele, então me venda a ele. Esse homem, chamado Xeníades, que vivia na cidade de Corinto, uma das grandes cidades da Grécia, perto de Atenas, confiou a Diógenes, o cão, a educação de seus filhos e a administração de sua casa, a economia, como os gregos chamavam, as normas da casa, agradecendo pelo privilégio. Comprou para si um senhor e dizia: Um gênio bom entrou em minha casa, um bom daimon, como aquele que Sócrates dizia possuir. Xeníades possuiu também, na figura de Diógenes.
E quando ele estava nessa condição de escravo, alguns dos seus amigos de Atenas, vendo aquilo, quiseram libertá-lo, quiseram comprar sua liberdade. E Diógenes falou: um homem que tem um leão e ele alimenta o leão todos os dias, você dirá que o leão é escravo do homem? Eu diria o contrário. O homem que é escravo do leão. Assim, Xeníades é que é meu escravo. Compre a liberdade dele. Falam que, certa vez, um pai mandou seu filho para estudar em Atenas. Atenas era a maior cidade e era lá que estavam todas as grandes escolas filosóficas, a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles, vários sofistas. Chegando lá, o rapaz encontrou Diógenes e ficou admirado com a sua filosofia. Aí passou muito tempo, vendo que ele não voltava, o pai mandou seu segundo filho atrás do primeiro. Vai lá buscar o seu irmão de Atenas. Aí esse filho foi lá, encontrou Diógenes e acabou ficando também. Aí o próprio pai resolveu tomar uma providência e foi ele mesmo a Atenas buscar os filhos. E chegando lá, encontrando Diógenes, acabou também estudando com ele. Os três se tornaram filósofos. Tal era o poder de influência de Diógenes, o cão. Um dia Diógenes começou a clamar: "Homens, homens!" gritava ele. Quando alguns vieram acudir, ele violentamente os ameaçou com bastão, brandiu com extrema violência seu bastão e falou: "Chamei homens, não canalhas." Um homem vicioso escreveu na porta de sua casa: "Não entre aqui, mal algum." Aí Diógenes perguntou: "E por onde que entra o dono?" Um dia Diógenes viu uma mulher pendurada numa oliveira e exclamou: "Seria ótimo se todas as árvores produzissem frutos como essa." Outro dia ele viu um menino, filho de uma prostituta, que estava jogando pedras na multidão. E aí falou: "Cuidado, menino, para não acertar seu pai." Diógenes tinha o hábito de pedir dinheiro às estátuas. Aí quando alguém o questionava: "Diógenes, tá maluco? Pedindo dinheiro às estátuas?" Ele dizia: "Faço isso para me acostumar à rejeição." Diógenes precisava de muito pouco, só que mesmo ele precisava comer, então às vezes ele tinha que pedir dinheiro, e muita gente não dava, né? Então um dia perguntaram: "Diógenes, por que as pessoas dão dinheiro aos mendigos e não aos filósofos?" Ele respondeu: "Porque acreditam que um dia podem ficar cegos ou deficientes, porém filósofos jamais." Então eles davam dinheiro precavendo-se contra o futuro, e a possibilidade de um dia ser filósofo não passava pela cabeça deles. Diógenes entrava no teatro quando as outras pessoas estavam saindo. Os teatros gregos eram grandes, comportavam milhares de espectadores. Quando a multidão estava saindo, Diógenes andava em sentido contrário e dizia: "Nada mais faço do que aquilo que realizo sempre. Eu sempre ando em sentido contrário ao da multidão." Quando perguntaram a Platão que tipo de homem é Diógenes, ele respondeu: "Um Sócrates louco." Existem algumas histórias que associam Platão e Diógenes. Diógenes seria um pouco mais jovem que Platão. Falam que, uma vez, Diógenes estava na chuva, parado, e todo mundo estava olhando para ele com pena. Aí Platão falou: "Se vocês estão com pena dele, parem de olhar." Ou seja, dizia que Diógenes estava fazendo aquilo para chamar a atenção. Um dia, Diógenes estava lavando verduras. Trabalho ali servil, um trabalho de escravos. Platão chegou e falou ao seu ouvido: "Se você fosse amigo de Dionísio, o tirano de Siracusa, não estaria aqui lavando vegetais." E Diógenes respondeu, também ao ouvido de Platão: "Se você lavasse vegetais, não teria que cortejar um tirano." Contam ainda, outra vez, que Platão estava acompanhando um festival religioso e viu um belo cavalo que trotava elegantemente.
e o tempo inteiro ficava elogiando aquele cavalo. E Diógenes viu nisso um exemplo do orgulho de Platão. Você trota tão bem quanto esse cavalo. O cerne dessas histórias é que os dois são vistos como orgulhosos, porém um orgulho muito diferente. Platão teria o orgulho das coisas nobres e Diógenes teria um tipo de orgulho velado, derivado dessa sua resistência e dessa sua vida privada de tudo. Diógenes, o cão, valorizava a liberdade excessivamente e não se moderava segundo as normas convencionais da boa educação e do pudor. Dizia que tudo isso são convenções humanas, convenções infundadas, sem nenhuma base na natureza. E ele ia a extremos nisso. Numa ocasião, Diógenes estava num jantar e os convidados jogaram ossos para ele, como fariam a um cão. E Diógenes, levantando-se, urinou neles como um cão. Diógenes estava habituado a fazer qualquer coisa à luz do dia, mesmo as que dizem respeito a Deméter e Afrodite. Deméter é a deusa da agricultura, então o comer, e sendo Diógenes quem era, até o descomer. E Afrodite é a deusa do amor, então ele realizava práticas próprias de Deméter e de Afrodite à plena luz, para qualquer um ver. Uma vez Diógenes estava praticando o onanismo. Praticava lá a antiga arte do onanismo. E quando alguém o criticou, ele respondeu: quem me dera poder eliminar a fome apenas esfregando a barriga. Quando alguém lhe perguntou o que é a coisa mais bela entre os homens, Diógenes disse: a liberdade da palavra. Falar livremente, o que em grego correspondia ao termo parresia. E Diógenes falava tudo o que queria. Parresia é liberdade no falar, e a liberdade no agir seria anaideia, agir sem restrições. Por conta disso, por conta dessa liberdade excessiva, que a palavra cínico acabou adquirindo a conotação negativa que tem hoje. O cínico, originalmente, seria aquele que é comparado ao cão, que vive como cão. Só que devido às suas ações, o cinismo, para alguns, passou a ser uma coisa reprovável. O cinismo de Diógenes se resume na ideia levada ao extremo de seguir a natureza ao invés das convenções humanas. Só a physis importa, o nomos é irrelevante. Por conta disso, os cínicos não faziam distinção entre gregos e bárbaros, que era uma distinção comum na época, e os gregos se consideravam melhores que os bárbaros. O cínico diz: não importa, são todos seres humanos, são todos tão ruins quanto os outros. A cidadania que valorizava não era de uma cidade ou de um país. Diógenes era estrangeiro em Atenas e estrangeiro em Corinto, e não ligava para isso. Dizia: eu sou um cidadão do mundo, eu sou um cosmopolita, minha polis é o cosmos, é o mundo. Apesar de sua mordacidade, ou talvez até por causa dela, os cidadãos de Atenas e Corinto admiravam Diógenes, honrando-o após a morte. Aqui é uma pintura que mostra o saque romano à cidade de Corinto, que aconteceu muito tempo depois de Diógenes. Quando ele morreu, ergueram em sua homenagem uma coluna, encimada por uma estátua de um cão. Uma estátua de mármore no topo de uma coluna, dedicada ao grande Diógenes. E num monumento a ele dedicado, na cidade de Sinope, estava escrito: até o bronze cede ao tempo e envelhece, mas tua glória, Diógenes, permanecerá intacta eternamente, porque só tu ensinaste aos mortais a doutrina de que a vida basta a si mesma, e mostraste o caminho mais fácil para viver. Então, no fim, até mesmo a sua cidade, que o expulsou, acabou honrando-o em sua morte, que teria ocorrido no mesmo dia em que morreu na Babilônia Alexandre.